Eu sou professora de Geografia do Centro Pedagógico, atualmente. Agradeço a Marcos Ortiz, um grande amigo de algumas datas. Conheci ele num evento em Montes Claros, quando eu coordenava o encontro de educadores com o Cerrado e o ato de celebração à vida do Cerrado, que idealizei e coordenei, né? A Festa Nacional do Piqui é uma proposição, não só para a gente pensar, mas não só para evento, para ficar só discutindo, mas era também para dar visibilidade às práticas com outra perspectiva de potencializar o Cerrado, né, junto com o Centro de Agricultura Alternativa, Copasa, CEMIG, Unimontes, IBAMA, IEF, EMATE, nós éramos muitos parceiros. Nós reconstruímos o CODEMA e foi nessa linha que eu acabei indo para a Secretaria de Cultura. Então, eu conheci Marcos, porque me disseram, na época, e eu comprovei, de que era uma pessoa que fazia uma discussão bem próxima das comunidades e tal. E depois foi na minha banca, que eu aprendi muito. E agradeço a Renato pela confiança também. E eu venho aqui fazer uma pitadinha da experiência profissional como professora hoje. O Centro Pedagógico ele é uma escola pública, a entrada é por sorteio, e nós temos uma gama de alunos assim, da região metropolitana de Belo Horizonte. Aquele exemplo que eu toquei há pouco do sofrimento mental é apenas um dos aspectos que a gente convive hoje na comunidade escolar. Então, é importante eu dizer isso para dizer que a escola, ela, na verdade, é uma representação da sociedade. E o centro pedagógico é bastante isso, que ele tem a região metropolitana, com alunos mutilando, alunos com pai preso, alunos, várias famílias com mãe desempregada, alunos que são espancados, que nos coloca no limite para levar para um conselho tutelar. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, nós temos uma pluralidade de realidade social. Nós temos alunos, filhos de professores da UFMG, que viajam para a Europa, para fora do país, 2 vezes por ano. Então, nós temos essa gama de aspectos, né, das nossas crianças e dos nossos jovens. E é isso, eu fui desafiada a contar um pouco uma história, a contar de uma educação do futuro. Começar a dar aula de geografia para o 7º ano esse ano, de 13 anos, não dava para começar sem falar de uma geografia que está na beira da nossa casa, que foi esse rompimento de Brumadinho. Então, o livro de geografia traz recursos minerais do Brasil, que é o quadrilátero ferrífero, o que nós exportamos, Carajás, né? E aí eu começo a aula, ponho essa fotografia e eu começo a tocar gaita no meio dos alunos. Não dá para pôr essa fotografia sem tocar na pele. Não dá para pôr essa fotografia sem que a música traga a alma para dizer o que ela sente. Então, a partir dessa fotografia, eu perguntei aos alunos quem tinha visto essa imagem. E eu soube, eu fiquei muito, muito tocada, todos nós aqui. Eu estava em Portugal, quando houve esse rompimento. Eu soube, era 9 horas da noite, daqui, lá mais, né? Na época tinha horário de verão, em janeiro. E aí eu fiquei muito impactada, e fiquei mais impactada por estar longe daqui. E aí, quando começou a aula, né, o ano letivo, fevereiro, essa foi a imagem que iniciou o nosso estudo de Brasil.
Foi a partir desse rompimento dessa barragem da mineração. Então, aí a gente faz uma roda de conversa e os alunos foram dizendo, a maioria ficou muito tocado. E, nessa hora, eu não estou muito interessada assim, em trazer o cognitivo só, mas aquilo que é o sentimento, como é que dói, onde dói, a angústia dos alunos. Aí todos ouviram dizer que todas as barragens iam arrebentar, que, inclusive, essa ali da Serra ia inundar, que tudo. Eu até mandei, nem te falei, mandei uma mensagem para você perguntando qual era a viabilidade dessa, né? Qual era essa possibilidade. Então, depois dessa roda de conversa a respeito disso que tinha acontecido, de uma geografia real, cotidiana, próxima, aí a gente desenvolve todas as outras atividades. Uai, sou eu, né? Bom, eu venho dizer um pouco da minha prática, a experiência de práticas educativas relacionada com o ODS 4, que fala da qualidade de educação, né? E, via de regra, se fala de qualidade de educação, assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A vida dos meus alunos, enquanto eles estão comigo. Lá é organizado em ciclos de formação humana. Normalmente, eu fico com eles 3 anos. Então, esses alunos que hoje estão com 13 anos, eles foram meus alunos com 11, foram meus alunos com 10. Né? Eles foram desde os 10 anos, que é uma... Bom, até 2030, e aí eu me coloco dentro desse ODS, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Passa, por favor. Oh, sou eu? Pois não, por favor. Bom, a primeira atividade que eu faço com os alunos é um acordo de convivência coletiva, né, um acordo de convivência social. E aí, eu lembro bem que não há diferença, eu já trabalhei com comunidades, com eventos, eu sou dinossáurica, né? E a primeira coisa que a gente faz é a gente responder essas perguntas a partir de diálogos, de conversa, pega fogo, como deseja que seus colegas lhe tratem. Veja que eu não pergunto como você precisa tratar seus colegas. Primeiro, eu quero que eles digam como eles querem ser tratados. E aí, está escrito ali, mas eu tenho aqui, a maioria fala, eu quero ser tratado com gentileza, quero ser tratado com respeito, quero ser tratado sem palavrão. Aí eles vão dizendo várias coisas, né? Depois que eles colocam isso, e aí nós temos um trabalho com metodologias participativas, então eles ocupam a sala de aula. Eles não ficam sentados em fileiras. Eu coloco em rodas, e eles ocupam onde eles quiserem. Eles não podem quebrar, danificar o patrimônio público. Mas eles adoram sentar numa cadeira como se fosse estilo de bar que estivesse tomando uma cerveja. Ou tem uns que falam assim, professora, tomar uma pequenininha, toma respondendo isso aí. Isso aí é a cachaça que você precisa responder. Claro que depois eu digo que não é próprio para criança, tal, para jovem. E aí ele responde, como você precisa tratar seus colegas? E aí eles colocam, né? Eu preciso tratá-los do modo como eu quero que eles me tratem, com respeito, com colaboração, com generosidade, né? Como deseja que os professores lhe tratem? Aí eu vou trazer para o ODS, e quais são suas expectativas para com seus professores? Eu sou a autoridade. Normalmente, nós, enquanto autoridade, na minha época de estudo, o professor nunca se colocava nesse lugar do aluno dizer qual é a expectativa dele em relação ao professor.
Tanto é que Renato esteve com a gente no desenvolvimento da atividade pelo Engajamundo, depois ele pode colocar, mas eles viram como é que assim, o resultado deste trabalho, como bem falou o professor Francisco, não a colaboração, a relação de respeito, essa não é pela via de eu ficar falando com eles ou fazendo sermão, ou é pela via da construção no dia a dia, no chão da sala de aula, né? Então, quando ele responde como deseja que seus colegas lhe tratem, todos os outros ouvem esse menino, esse jovem, todos precisam ouvir. E aí isso é ótimo, porque eu vejo quem já ouve, quanto ouve, quem espera o outro terminar de falar para ter a sua fala, mas não ouviu de forma alguma. O corpo, né? Como é que a leitura corporal, quem levanta, isso tudo é um momento para eu mapear quem é esse grupo que eu vou trabalhar, né? E depois todo mundo escuta como você precisa tratar seus colegas. Aí, quando alguém fala assim, eu preciso tratar com respeito, o outro, na hora, faz a oposição a ele. Você fala de boca, mas você lá fora só fica fazendo bullying, ou você xinga, você fala palavrão, você chama as meninas disso, né? E, nessa hora, isso é ótimo. Levanta tudo. É o grupo falando. O 4. Então, quando eles falam como que eles querem ser tratados pelos professores, eu mexo num vespeiro, né? Vixe, Maria. Então, tá certo. O que precisa ser feito para que as aulas sejam propícias para a aprendizagem? De quem é a responsabilidade? E aí a gente vai aprimorando o vocabulário, propícia, mais adequada e tal. E eles assumem de quem é a responsabilidade. É minha, é sua, mas é do professor também. Mas quais são os comportamentos absolutamente inaceitáveis em sala de aula e na escola? Bater, agredir, né, fisicamente, e eles vão construindo. Quem faz os acordos funcionarem? Passa, por favor. Marcos, eu sei. Depois é feito um painel. Esse painel fica na entrada aí da porta, todos eles ficam, né, com as turmas que eu trabalho. E, no final de cada etapa, são 3 etapas, a gente volta. Quais acordos foram descumpridos? Quem descumpriu? Por que descumpriu? Quais as consequências tivemos? Quais as dificuldades tivemos no cumprimento dos acordos? Gente, é de uma riqueza fenomenal. Posso lhes dizer, a chamada indisciplina, ou que menino, eu não sei o que é isso em minha sala de aula. Quais acordos foram cumpridos? Porque a gente costuma perguntar o que não foi. Quais as consequências tivemos? Quais acordos? E aí a gente faz uma grande roda, escreve, faz painel, fala, um discorda, um culpa o outro, aí o outro também fala. Passa, por favor, Marcos, para dar tempo. Eu só vou apresentar. Com isso tudo, eu trabalho conceito de autonomia, protagonismo, empoderamento, direito à participação, colaboração, cidadania, comunicação não violenta. Quais as habilidades eu estou formando? Expressar, expor suas ideias, ouvir, refazer sua opinião, agradecer a colaboração do colega, eles agradecem. Convido vocês para assistir uma aula um dia. Saber discordar, comunicação não violenta, expor angústia, eles expõem, medo, pensamento crítico, porque eles propõem pensamento estratégico, eles propõem como refazer, mediador, e a inteligência emocional. Isso é só um dos. Vamos lá, o que mais? Por conta disso, olha como é que as aulas são. Eu levo isso aí para a sala de reunião. Então, eles estão localizando onde é Brumadinho, no mapa de Minas Gerais, para fazer uma atividade escrita, né, porque tem que ser atividades variadas, né, e não há qualquer problema. O problema que é do patamar da razoabilidade dessa idade de 13 anos. Passa, por favor, Marcos. Aí é uma atividade escrita, nossa, é cada atividade com cada avaliação crítica do que aconteceu em Brumadinho, que a Vale deveria ler, o que são avaliações críticas de meninos de 13 anos. E o que eles propõem? Ali eles estão fazendo um globinho, localizando Brumadinho no Brasil e no mundo, né? E para ver por que aqui tem tanto minério.
Bom, ali é algo que eu queria dizer, assim, a meta do ODS 4, ela diz da formação, da qualificação de professores. Isso é fundamental. Não dá para eu falar, mas a gente pode debater. E aí eu tenho umas questões assim, ao longo desses anos como educadora. Passa, por favor. Essa é uma roda no final que a gente foi discutir lá no final como é que eles estavam, depois de todos os estudos de vídeo, de escutar os moradores de Brumadinho, depois dos trabalhos com mapa, com textos que a gente leu, no final eles dizendo do sentimento deles em relação à exploração mineral e as possibilidades, assim, na altura de 13 anos, né? E, assim, creio que é sentindo, é contando, é ouvindo, que nos vemos diferente entre iguais, e, assim, criamos condições para que nos tornemos iguais na condição humana. Aqui nós temos, volta só um pouquinho, aqui nós temos uma diversidade, aqui nesse meio tem um com espectro de autismo, 2 TOR, a classificação, né? O laudo psiquiátrico. Então, com espectro de autismo, 2 com TOD, transtorno positivo discordante, 3 com TDAH, e tem 2 lá que a gente não sabe, não. Mas é normal, todos são normais, vão lá. E a maioria é como eu. E aí eu termino com a fala de Clarice, que ela coloca, se não houvesse humano na Terra, seria assim. Chovia, as coisas se ensopavam sozinhas e secavam. E depois ardiam secas ao sol, e se crestavam em poeira, sem dar ao mundo o nosso sentido. Então, essa é uma história da educação do futuro, aquela que se faz hoje, passo a passo, com a coragem política de amar colaborativamente, ampliando as possibilidades humanas e do planeta Terra.